E aí, galera, vamos fazer história agora? Quem aí prestou atenção em todas as aulas de história da Tia Dani? Tudo que a Tia Ni vai falar aqui agora é para revisar com vocês todo o conteúdo que nós trabalhamos, para que vocês no quinto ano tenham esse pequeno resumo aí para ajudar vocês também. Então guardem o material deste ano, que talvez o ano que vem ele sirva de consulta para vocês, tá? Para vocês olharem, para vocês fazerem trabalhos, né? Para vocês lembrarem o que eu e a Tia Dani falamos. Foi mais a Tia Dani que falou em história do que a Tia Ni, né? Cada uma se identifica mais com uma disciplina. Assim acontece com vocês também, tá certo? Então a Tia Ni vai deixar 5 questões para vocês responderem, tá certo? Então no caderno de história, coloquem aí o cabeçalho, coloquem a atividade de revisão, tá bom? E deixa esse caderno guardadinho aí, tá certo? Número 1. A chegada da família real ao Brasil favoreceu Portugal? Justifiquem. E aí? O que vocês acham? O que vocês lembram da aula da Tia Dani? Ela já até olhou para mim aqui, tá doida para falar, né? O que vocês lembram das aulas dela para responder a esta questão? Fácil, fácil, hein? Vocês amam E história. aí, a família real veio para o Brasil. Veio para cá por quê? Favoreceu Portugal? O que Portugal ganhou quando veio o príncipe, veio o rei de Portugal, vieram todos para cá, né? Então vocês têm que pensar em justificar isso daí. 2. A corte real chegou ao Brasil contando com o apoio dos ingleses e Dom João tomou uma série de medidas. Destacando 3, quais foram essas medidas? Olha, tava até em tópicozinho de bolinha lá que eu lembro Isso dessa mesmo, página. exatamente. Quais foram as 3 medidas que Dom João tomou aí? Né? Então, se vocês voltarem na apostila, se vocês voltarem a olhar as páginas aí, vocês vão encontrar essas informações, né? E são informações importantes, porque vocês ainda vão continuar estudando isso. E foi um feito que mudou o Brasil, né, Tia? Exatamente. Depois que a família real veio para cá, mudou. E aí vem a número 3. A independência do Brasil foi pacífica, ou seja, foi paz e amor. Ó, cheguei aqui, pronto, o Brasil está independente. Como foi a independência do Brasil? Diante de tudo aquilo que nós conversamos, foi um momento pacífico? Foi um momento conturbado, de guerra? Teve algum conflito? Como foi? Demorou para isso acontecer? Demorou para acontecer? Como que foi tudo isso? Nós falamos bastante disso também. Escreve aí também como que eles estavam trajados. Lembra do quadro que nós analisamos, da pintura? Como eles estavam vestidos? Né? As margens do rio Ipiranga, era um rio mesmo? E aí, coloca toda a análise sobre a independência do Brasil que você estudou, tá bom? 4. O que significa Constituição? Caiu na prova. Isso. Teve gente que não soube. Teve gente que não soube, não acharam na apostila, copiaram da internet. Nós consideramos, porque vale uma pesquisa isso, né, gente? Mas guardem para vocês o que significa Constituição. O que é uma Constituição? É usado até hoje, né, Tia? É usado até hoje, tá? Então a última refeita, reformulada foi em 1988. Então ela tem o quê? 32, 36, 32 anos? É isso? Eu acho que é isso mesmo, tá bom? Então prestem bastante atenção nisso e coloca aí o significado para vocês não esquecerem, que é a idade da minha irmã. Por isso que eu sei, Tia Dani, ela tá aqui. Tem certeza? Quem foi... 34 anos, Tia Dani, desculpa. 34, moçada. Quem foi o primeiro imperador do Brasil? Essa é fácil. Essa é muito fácil. Então, quem foi ele? Quais eram as características dele? Ele era um homem bacana? O que ele pensava? Como é que ele agia aqui no Brasil? Tá? Respondam essas 5 questõezinhas que a tia colocou aí para vocês no caderno, tá ok? Espero que vocês façam, caprichem, e depois a gente volta aqui com mais atividade, tá certo? Um beijo! Crianças,
Hoje teremos uma aula diferente. Combinei com o professor Pancrácio aqui no Museu dos Imigrantes para nos ensinar sobre a independência do Brasil. E aí, professor, as crianças estão ansiosas para saber mais sobre a independência. Ah, Dorinha, é sempre um prazer atendê-la. Veja bem, essa história começa lá em Portugal, ainda no começo do século XIX, quando Napoleão havia dominado boa parte da Europa. Assim, Dom João, o príncipe regente de Portugal, recebe uma carta. Carta de Napoleão para o príncipe regente. Napoleão avisava que se Dom João continuasse a negociar com a Inglaterra, a França iria invadir Portugal. Porém, Dom João não poderia romper com a Inglaterra, pois tinha uma ligação econômica muito forte. Assim, contrariando Napoleão, Portugal acabou sendo atacada e a coroa portuguesa sai de Portugal e vem parar na colônia mais rica, o Brasil. Era 1808. O Dom João VI era casado com Carlota Joaquina e tinha vários filhos. O mais famoso deles era o Pedrinho. Eles chamaram José Bonifácio para ser o tutor de Pedrinho. José Bonifácio foi considerado um dos principais articuladores da independência do Brasil. Pedrinho cresceu no Rio de Janeiro. Era um menino que amava cavalos. Aos poucos, Pedro estava compreendendo assuntos importantes como política, economia e cultura. Dom Pedro tornou-se popular convivendo com o povo do Rio de Janeiro. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino de Portugal. Dom João governava Portugal e o Brasil. O pai de Dom Pedro era rei de Portugal, mas morava no Brasil, não é? Sim, mas o povo de Portugal exigiu a volta do rei e fizeram uma revolução por lá. A revolta do Porto. Majestade, estão exigindo que volte para Portugal. Querem que faça a Constituição e que o herdeiro retorne imediatamente. Sobrou para mim. Depois que Dom João voltou para Portugal, eles exigiram que Dom Pedro também retornasse. Mas os brasileiros perceberam que a volta de Dom Pedro para Portugal era uma estratégia para diminuir a influência da corte do Rio de Janeiro. Iniciaram um manifesto para pedir que o príncipe permanecesse no Brasil. Então Dom Pedro disse: diga ao povo que eu fico. Dom João VI voltou para Portugal. Dom Pedro ficou no Brasil, governando no lugar de seu pai. Mas Dom João VI queria governar através de Dom Pedro, obrigando-lhe a obedecer às ordens portuguesas. Dom Pedro não teria liberdade para governar o Brasil. E isso ficou claro depois que Dom João VI enviou uma mensagem para ele. Era o dia 6 de setembro de 1822. Dom Pedro estava a caminho de São Paulo, havia parado em Santos visitando José Bonifácio. Lá Dom Pedro experimentou pela primeira vez uma feijoada acompanhada de uma tenra leitoa pururuca. A comitiva que acompanhava Dom Pedro subiu a Serra de Santos montada em mulas. Eles chegaram em São Paulo pela manhã do dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga. Ele sentiu uma forte dor de barriga. Ai, minha barriga! A comitiva havia parado para Dom Pedro resolver seus problemas, quando chegou um mensageiro com a carta de Dom João VI. Majestade, majestade, carta de vosso pai. O quê? Meu pai pensa que eu sou uma criança? O que vai fazer, Dom Pedro? O que eu já deveria ter feito há muito tempo. Independência ou morte! Assim, nas margens do rio Ipiranga nasceu o nosso país. Os problemas continuaram? Não é bem assim. Essa independência política levou o Brasil a ter uma dependência econômica da Inglaterra. Dom Pedro I teve que emprestar dinheiro dos ingleses, além do mercado brasileiro ficar dependendo das libras da Inglaterra. Então nosso país já nasceu devendo? Dorinha, Dom Pedro teve que enfrentar inúmeras dificuldades durante seu governo, mas esse é um assunto para outra conversa. Só estranhei que a independência foi proclamada por um português e não por um brasileiro.